novo Karate Kid já começa respondendo uma das maiores dúvidas que tínhamos antes do lançamento. Afinal, qual é a conexão entre os filmes clássicos de Karate Kid e o remake com Jack Chan? Existe uma ligação entre o Sr. Miyagi e o Sr. Han? A resposta vem logo no início do filme, de forma rápida e até bonita. A história relembra os ancestrais do mestre Miyagi e mostra como as famílias Miyagi e Han se conectaram. Tudo começou com a paixão dos ancestrais de Miyagi pela pesca, e numa dessas pescarias, um dos membros da família Miyagi foi arrastado por uma enchente e carregado até a China, onde acaba sendo acolhido pela família Han. É uma resposta simples, mas que trouxe uma sensação de respeito pelas duas histórias. Logo em seguida, somos apresentados à escola de Kung Fu do Sr. Han e também aos principais personagens do filme. É nesse contexto que conhecemos Li Fong, o novo protagonista dessa história. O filme mostra como o Kung Fu é importante para ele, trazendo equilíbrio, disciplina, mas também revela um trauma do passado. Lee deve se manter longe das lutas por conta de um acontecimento trágico. Em um episódio covarde, seu irmão foi morto por adversários que não souberam aceitar a derrota. Pouco tempo depois, o roteiro já começa a pôr em movimento uma grande mudança. A mãe de Lee recebe uma oportunidade de trabalho em Nova York e os dois precisam então deixar a China. Essa transição, no entanto, acontece de uma forma muito rápida, bem apressada. O filme ali podia ter explorado melhor esse contexto inicial da vida deles na China, o que depois seria explorado em flashbacks, mas poderia ter tido um pouco mais dessa história deles ali na China. Acho que ficaria melhor contextualizado. O ambiente ali da escola de Kung Fu e todos os laços ali construídos. Ao chegar a Nova York, Lee enfrenta o problema de adaptação. Nova língua, novos costumes, em um ambiente totalmente diferente. E é nesse momento que ele conhece uma importante coadjuvante do filme. Uma garota que o ajuda nesse processo de adaptação e que com o tempo se torna o seu interesse romântico. E ela é peça-chave para o desenrolar dessa trama, porque é a partir da família dela que a história ganha seus conflitos mais intensos. O problema começa com Connor, o ex-namorado dela, que treina em uma academia onde o lema parece ser machucar, lutar para matar. Uma espécie de nova Cobra Kai, liderada por um treinador que claramente carrega o espírito de Chris. E o Connor, por sua vez, parece uma mistura de Johnny Lawrence clássico com um toque de Silver, tanto no visual quanto na personalidade agressiva e provocadora. Um dos recursos mais utilizados no filme é a psicologia das cores, técnica bastante comum no cinema para transmitir emoções e mensagens de forma visual. E Karate Kid Lendas abusa dessa linguagem, especialmente no uso do verde e do vermelho. O casaco de Lee é vermelho, simbolizando o perigo constante que o cerca. Já a sua parceira está quase sempre vestida de verde, cor que simboliza uma nova vida, algo que ela está descobrindo, talvez justamente por meio da relação com ele. E há cenas também em que Lee aparece usando um casaco vermelho, com uma camisa verde por baixo, o que visualmente transmite a ideia de que ele está trilhando um novo caminho, mas o perigo ainda o acompanha. E esse contraste se repete constantemente nos cenários, nas paredes, nos bancos, nas luzes, nas luvas e até na iluminação de algumas sequências. Tudo reforça o grande tema do filme, a busca por uma nova vida e os perigos inevitáveis que fazem parte dessa transformação. E esse perigo logo se confirma. O ex-namorado dela, tomado de ciúmes, parte para cima de Lee com a sua equipe e o agride, entregando o que podemos chamar de um belo cartão de visitas.
Só que o Lee havia feito uma promessa, né? Desde que seu irmão mais velho havia sido morto por uma covardia no passado que envolveu ali parcialmente o Kung Fu, ele jurou nunca mais se envolver em lutas. Esse é um trauma que o acompanha e ele está em constante conflito interno. O Kung Fu faz bem para ele, lhe dá equilíbrio, identidade, mas também já trouxe muita dor e perda. Sua mãe quer que ele foque no vestibular e siga um caminho mais tradicional, mas a essência dele está nas artes marciais. Então ele vive essa batalha entre se reprimir ou se libertar. E aí, mais uma vez, vemos aquela fórmula clássica de Karate Kid se repetir, como foi com Daniel San e Johnny, ou com Dre Parker e Chang. E a gente até pensa, será que a gente vai ver tudo isso de novo? Mas o filme nos surpreende e traz inovação. Uma das coisas mais interessantes do filme são os elementos visuais. Os cenários são bem construídos. Não são muitas locações, mas aquelas que aparecem funcionam muito bem dentro dessa proposta. Temos a pizzaria, que vira ali um ponto de encontro dos personagens e também um dojo. Os becos das ruas, onde rolam boas brigas. Os próprios dojos, os ringues. Tudo é visualmente coerente, reforça o clima dessa história. Além disso, o filme ainda traz alguns easter eggs para quem curte cultura pop e artes marciais. Um exemplo é o pôster do jogo Tekken, aparecendo em uma das cenas. Pra quem não conhece, Tekken é uma clássica franquia de jogos de luta, onde lutadores de diversos estilos e origens participam de um torneio global, cada um com sua própria história e motivações. E o grande clímax do filme gira em torno de um torneio também, chamado 5 Bairros, onde os participantes precisam ter uma base em diversas artes marciais. O evento é disputado, é violento, é muito valorizado, com uma baita premiação em dinheiro. E Lee Fong, com sua sólida formação no Kung Fu, ensinada pelo Sr. Han, percebe que aquilo não seria o suficiente, e ele precisa expandir seus conhecimentos. E é aí que entra um dos momentos mais marcantes e aguardados do filme. Daniel LaRusso retorna, mais uma vez interpretado por Ralph Macchio, e Daniel se torna o responsável por ensinar a base de karatê para Lee Fong, unindo as duas linhagens lendárias da franquia. É um encontro de gerações e de estilos, simbolizando bem a união dos mundos do Karate Kid clássico com o universo do remake. E esse torneio é o que realmente move a trama, porque o que está em jogo ali vai muito além da própria competição. O pai de Lia, interesse romântico de Lee, está afundado em dívidas com o dono da academia onde Connor, o ex-namorado dela, treina. E esse pai, que já foi um lutador respeitado e que precisou abandonar as lutas após o nascimento da filha, ele agora vê nesse torneio a única chance para ele conseguir quitar o que deve. Mas o problema é que ele está todo enferrujado, parado há anos. E é aí que o filme traz a sua virada. Quando a gente pensa que a história ia se repetir, com o Lee sendo apenas o aprendiz, como foi o Daniel San, como foi o Dre Parker, aqui agora ele vira o instrutor. Ele ensina Kung Fu para o pai da Mia, numa inversão interessante da fórmula clássica de Karate Kid. E isso, de quebra, aproxima Lee do sogrão e da própria Lia. E as cenas de treinamento são muito criativas e muito bem dirigidas. Tudo vira Kung Fu. A pizzaria, as coisas, os objetos do dia a dia, os detalhes de cada espaço. O filme respira artes marciais. E como todo Karate Kid que se preze, tudo é permeado por aquelas frases filosóficas que elevam a narrativa. Conceitos como a fluidez da água, equilíbrio, o controle interno, a disciplina, tudo isso retorna. Mas os treinos não foram suficientes. O pai de Mia acaba perdendo a luta e novamente o mundo de Lee Fong desaba. As lutas que fazem bem a ele novamente voltam a machucá-lo, física e emocionalmente. Só que aí o filme dá outra virada e nos surpreende com uma entrada poderosa de Jack Chan, entrando agora de fato na história. O Sr. Han
deixa Hong Kong e retorna para incentivar Lee a enfrentar seus medos, voltar aos treinos e convencendo até a mãe dele de que lutar seria o certo a se fazer. Jack Chan está notadamente mais velho, mas continua impressionando, com movimentos ágeis, está bem fisicamente, as cenas de treino com ele são empolgantes e ele tem aquele tempo de humor característico que só ele tem. E a química entre ele e Ralph Macchio é um dos pontos altos do filme, os dois funcionam muito bem juntos, e quando eles passam a treinar Lee simultaneamente é quando o filme acerta em cheio, porque ele repete uma fórmula que deu certo em Cobra Kai na série, quando tem dois mestres de estilos diferentes com métodos opostos, dividindo os mesmos alunos. Isso gera momentos divertidos, provocativos e reforça o tema da união entre filosofias diferentes, como foi também com Johnny Lawrence e Daniel LaRusso, o Miyagi-Do e o Cobra Kai. A luta final no clímax do filme é excelente, tem emoção, coreografias bem construídas e muita plasticidade visual. Assim como Daniel San, que venceu com um golpe icônico no primeiro Karate Kid, aqui não poderia ter sido diferente. Lee Fong encerra o combate com um baita golpe, daqueles de levantar o público. E o filme sabe usar o fanservice da forma certa. Antes de começar a luta, Lee Fong usa aquela bandana clássica de Daniel San. Um detalhe simples, mas que é carregado de simbolismo. Tudo isso amarrado ao tema que une os dois mestres. Dois galhos e uma árvore. A junção entre os caminhos de Miyagi e Han encontra aqui o seu ápice. No fim, Karate Kid Lendas acerta em cheio. Consegue ser emocionante, inovador, divertido e nostálgico. Uma ótima opção para quem cresceu com essa franquia e também uma ótima porta de entrada para novas gerações. E para finalizar com chave de ouro, eu que estava sentindo falta do personagem Johnny nessa história o filme todo, fui recompensado. Ele aparece no final com aquele toque de humor característico dele, roubando a cena como sempre. Johnny é o cara, né? Pra mim, o melhor personagem desse universo de Karate Kid. E a aparição dele ali, além de ser um baita presente para quem curte Cobra Kai, sugere, quem sabe, uma continuação. E se vier, já tem a minha torcida. Mas agora quero saber de você. Curtiu Karate Kid Lendas? O que você achou dessa nova história? Da volta de Daniel San com Jack Chan, o Professor Han e esse novo personagem Lee Fong? Deixe o seu comentário, é muito importante a sua participação. E eu te convido também a deixar o seu like, porque assim você ajuda muito esse vídeo. O YouTube entende que o vídeo foi legal e sugere para mais pessoas. E dessa forma, mais pessoas podem se inscrever no meu canal. E se você é novo por aqui, se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos e até o próximo vídeo.